Olá, meus queridos estudantes e queridas estudantes, engenheiros e engenheiras e os simpatizantes da causa. Viemos aqui para mais uma aula de fenômenos de transporte sobre equação da energia para regime permanente, uma continuação da última aula e dos últimos vídeos postados no canal. Agora também com introdução ao estudo da perda de carga. A leitura de referência para melhor compreensão dessa apresentação são os tópicos finais do capítulo 4 do livro do Franco Brunet. Então, o tópico 4.6 a 4.10 da nossa Bíblia da disciplina. A equação da energia para fluido real é o que nós vamos tratar, então, a partir de agora. Então, em nossa aula anterior, vimos a equação da energia de Bernoulli com uma série de hipóteses simplificadoras e, ao final, retiramos uma das hipóteses, incrementando a presença de uma máquina. Então, relembrando, a gente viu a equação de Bernoulli, que é a equação da energia com uma série de hipóteses simplificadoras, e a ideia é que nós vamos a cada aula retirando essas hipóteses e trazendo os casos para o mais próximo possível do mundo real, da prática da engenharia, que é o que nos interessa. Seguindo essa linha de raciocínio, nessa aula retiraremos outra hipótese, a de que o fluido é ideal. Logo, serão considerados os atritos internos no escoamento do fluido, ou seja, a gente vai considerar que é um fluido real e não um fluido ideal, né? Que há atrito no escoamento. Serão mantidas as hipóteses de regime permanente, que é quando não há alteração nas propriedades do fluido de um ponto ao outro, que o fluido é incompressível e as propriedades uniformes na seção, e também que não há troca de calor induzida. Como a gente considera o atrito, né, para essa última citada, sem troca de calor induzida, devemos imaginar que deve haver somente a perda de calor do fluido para o ambiente gerada pelo atrito, mas não uma troca de calor gerada propositalmente. Se a gente fosse considerar uma troca de calor gerada propositalmente, seria derrubar mais uma hipótese simplificadora. No momento não é o caso. Da equação de Bernoulli, então, se o fluido fosse perfeito, foi a primeira equação que nós vimos, sabe-se que H1 igual a H2, ou carga 1 igual a carga 2 em um tubo de corrente, né? Então, carga de entrada é igual a carga de saída. Se, no entanto, considerarmos os atritos no transporte do fluido entre as seções 1 e 2, haverá uma dissipação de energia de forma que H1 é maior do que H2, então, devido a uma perda nesse caminho. Querendo restabelecer a equação, é necessário introduzir no segundo membro essa energia dissipada no transporte. Então a gente tem aqui que H1 é igual a H2 mais a perda de energia, que a gente chamou aqui de HP12. Como a perda de energia, né, é igual a H1 menos H2, e como H1 e H2 são chamados de cargas totais, logo HP12 é denominado, né, essa perda de energia é denominada perda de carga, que é o termo que a gente vai utilizar bastante ao longo da unidade curricular, ao longo do curso, né, e da vida profissional de vocês. Se for considerada também a presença de uma máquina entre 1 e 2, a equação da energia se dará dessa forma. Então aqui a gente tem pressão em 1, H1, né? A carga em 1 é igual, carga 1 mais a carga da máquina é igual a carga 2 mais a perda de carga. Então aqui a gente acresceu a máquina no primeiro termo, que é a equação que a gente viu ao final da última aula, né? E agora considerando o fluido ideal. Então ficou uma equação um pouco mais extensa, que é essa daqui, já considerando aí as cargas cinéticas de pressão e de posição em 1 e em 2, né? Então ficaria dessa maneira a equação de Bernoulli, considerando a presença de uma máquina e considerando o fluido
real, né? A presença do atrito e, portanto, a perda de carga. Da equação da perda de carga, a gente deve notar que no escoamento de um fluido real entre duas seções onde não existe a máquina, a energia sempre diminui no sentido do escoamento, ou seja, a carga total a montante de entrada é sempre maior que a de jusante, saída, desde que não haja máquina entre as duas, né? Então, se eu tenho entrada e saída e há uma perda, sempre a entrada vai ser maior do que a saída devido a essa perda, desde que não haja uma máquina que eleve ali essa carga no meio do caminho, que mude o rumo dessa equação. Com essa interpretação, né, de que há esse decréscimo de carga ao longo do escoamento, a gente pode resolver uma série de problemas práticos. No entanto, nos dedicaremos mais adiante um bom tempo, né, gastaremos um bom tempo da nossa unidade curricular e também da unidade curricular de hidráulica, que é a próxima, subsequente, no próximo semestre, estudando como determinar a perda de carga pelo atrito, dada a complexidade do fenômeno. Então é muito importante a gente conhecer melhor como funciona essa perda de carga e vamos fazer isso posteriormente. A potência dissipada pelos atritos, que é um outro conceito, também é facilmente calculável, raciocinando da mesma maneira que para o cálculo do fluido, visto na aula anterior, né? Então, pode ser dado aqui pela peso específico multiplicado pela vazão vezes a perda de carga. Isso a potência dissipada. Lembrando que potência é energia por tempo. Na última aula nós vimos a potência de um fluido, né? E a potência de uma máquina, que aqui seria a carga da máquina, por exemplo. E o que mudou é que a perda de carga, né? A potência dissipada. Então, é um conceito análogo, né? Bom, trazemos aqui agora um exemplo para apresentar um cálculo. Então, nós temos aqui na instalação da figura, nós vamos verificar se a máquina é uma bomba ou uma turbina e determinar a sua potência, sabendo que seu rendimento é 75%. Sabe-se que a pressão indicada por um manômetro instalado na seção 2 é de 0,16 MPa e a vazão é 10 litros por segundo. A área da seção dos tubos é 10 cm² e a perda de carga entre as seções 1 e 4 é 2 metros. Então, uma série de dados, né? Não é dado o sentido do escoamento. Temos aqui ainda o peso específico da água e a aceleração da gravidade considerada 10 metros por segundo ao quadrado. Temos aqui então esse esquema de um reservatório interligado a outro por uma tubulação com uma máquina e um manômetro fazendo uma leitura. E todos esses dados fornecidos no enunciado do problema, né? Pressão em 2 ali, 0,16 MPa, vazão, área dos tubos, peso específico, gravidade e a perda de carga, mesmo a gente não sabendo o sentido, se está indo daqui para cá ou daqui para cá, né? De lá para cá. Pede-se a característica da máquina e a sua potência. Com os dados é possível se obter a diferença entre as cargas H1 e H2. A gente consegue calcular aqui, ó, a carga H1 e a carga H2 e saber a diferença entre elas. Com isso, obter o sentido do escoamento, podendo determinar a característica da máquina posteriormente, analisando o escoamento de 1 a 4, né, aplicando Bernoulli, ou de 4 a 1. Sabendo o sentido, a gente pode aplicar Bernoulli em todo o trecho dessa tubulação. Então aqui a carga 1 é igual a 24, trazendo para os termos da equação, né? Então 1 aqui nós estamos no topo desse reservatório, a pressão é 0 na escala efetiva, está em contato com a atmosfera, a velocidade também é 0 e a carga de posição é igual a 24 aqui, considerando esse plano de referência aqui embaixo, né? A carga em 2, aí nós temos a pressão, a leitura do manômetro. A carga cinética a gente pode determinar a partir da velocidade, né, do escoamento, que podemos obter com a equação da continuidade, né? Nós temos a vazão lá no exercício e temos a
a área do tubo, né? A vazão foi dada em litros por segundo, aqui já convertido em metro cúbico por segundo, e a área do tubo foi dada em centímetro quadrado, aqui já transformada para metro quadrado. Então temos aqui a velocidade em 10 metros por segundo. Trazendo aqui para a equação, temos carga de pressão, carga cinética e carga de posição, né? 4 metros aqui. 25 metros, então, a carga 2. Lembrando aqui, né, que a pressão foi convertida para Pascal, né? Aqui está em megapascal, então 10 a sexta para fazer a conversão para Pascal. Então eu sei que aqui eu tenho 24 metros de carga de pressão e aqui eu tenho 25. Isso me diz que o escoamento vai ter o sentido daqui para cá, uma vez que aqui a pressão é maior que aqui, né? Ou seja, decresce, né, daqui para cá, uma vez que nós vimos que a perda de carga gera esse decréscimo. E aqui a gente conclui ainda, antes mesmo de fazer a análise pela equação de Bernoulli de 4 a 1, né, nós descobrimos o sentido, que a máquina é uma bomba, né? Uma vez que para a água subir desse reservatório até esse, é necessário gerar energia hidráulica aqui por meio dessa bomba, né? Ela não vai subir por vontade própria aqui. Mas vamos comprovar isso agora aplicando a equação da energia entre as seções 4 e 1. Então, aplicando a equação da energia de 4 até 1, nós temos H4 mais HB, né, que é a máquina aqui, a bomba, é igual a H1, que é a pressão final, mais a perda ocorrida em todo o escoamento, certo? Então vamos aos termos. H4 nós temos que é igual a zero, uma vez que aqui embaixo nós temos pressão zero, né, atmosférica, velocidade zero, e o Z também é zero, né, é o início aqui, né, é o nosso plano de referência. O H1 já tínhamos calculado, 24 metros, e a perda de carga foi dada no exercício, né, no enunciado, 2 metros. Aplicando então a equação de Bernoulli, sobrou só a carga da máquina, da bomba no caso, né, que aqui deu 26 metros. Confirma-se que a máquina é uma bomba, já que a carga manométrica resultou positiva. Finalizando a resolução, determinaremos então a potência da bomba, que é o que pedia-se no exercício. Sabemos que é a bomba e determinamos agora a potência. Então, potência é igual a peso específico vezes a vazão vezes a carga da bomba dividido pelo seu rendimento. Aplicando numericamente, temos uma potência de 3,47 kW, já fazendo todas as conversões de unidade necessárias aqui no meio do caminho, que eu sei que vocês já estão craques. Então conseguimos determinar que a potência é uma bomba e que a máquina é uma bomba e a sua potência. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição. Um grande abraço e até a próxima.